Bom dia, ou boa tarde, né? Na verdade agora já são 12h26. Bom, eu posso falar bom dia porque eu ainda não almocei, eu tô aqui fazendo uma série de materiais, uma série de gravações. E eu falei, deixa eu aproveitar, faz um tempinho aí que eu não entrei mais pra fazer as minhas lives, pra conversar com vocês, gente. Vocês estão bem? Bacana, show de bola. Bom, gente, vou falar um pouco aqui hoje, agora nessa manhã aqui, falar um pouco das principais causas que fazem com que esse empreendedor chegue à falência, tá bom? Mas antes, aproveitando, gente, eu tô aqui de escritório novo, eu ainda tenho meu outro escritório, mas agora esse aqui é um outro espaço para poder fazer minhas lives, para poder estudar, para poder fazer os meus treinamentos também de uma forma mais tranquila. Então agora eu tenho um novo espaço aqui e todos sejam muito bem-vindos aí para quem tá entrando. Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Lavelli, eu sou empreendedora e também ajudo outros empreendedores a terem uma mentalidade de águia, uma mentalidade forte, que é o principal ponto para que se tenha resultado positivo no seu negócio. Eu falo isso porque eu já passei por isso, eu sei exatamente qual o caminho mental que precisamos ter para conseguir ter resultado. Gente, não adianta. Você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não souber trabalhar as suas emoções de forma positiva, tá? E isso é o que eu vou trazer aqui para vocês, tá? O que eu vou falar, uma das coisas aqui, uma das principais coisas que fazem com que o empreendedor que poderia ter sucesso, que poderia ganhar muito dinheiro com o seu negócio, que poderia alavancar, que poderia se sentir realizado, satisfeito, feliz, acaba falindo, tá? Esse empreendedor que tem todas essas possibilidades de dar certo, acaba falindo. E o principal, gente, é o emocional. Então eu decidi, né, dentro de todos os treinamentos que eu fiz desse período de 2 anos pra cá, gente, que eu fui buscar conhecimento justamente para poder me ajudar no meu empreendimento, tá? E aí foi quando eu falei, gente, é muita coisa importante que eu posso estar compartilhando com outros empreendedores para que eles também possam ter resultado, né? E como é importante o conhecimento, gente, como é importante. E aí eu fiz toda essa carga de essa bateria de cursos e dentro de tudo que eu aprendi, eu visualizando os resultados que eu tive positivos, eu cheguei à conclusão de que o emocional é o principal fator para o seu sucesso ou para o seu fracasso, tá bom? E para quem tá entrando aí, seja muito bem-vindo. Meu nome é Tatiane Lavelli, sou empreendedora e ajudo outros empreendedores também a ter uma mentalidade de águia, a faturar mais com o seu negócio, a ter um resultado positivo, a ganhar mais vendas aí, tá bom? Todos sejam muito bem-vindos e vamos para o tema da live de hoje, falando aí das principais causas que levam um empreendedor que poderia ter resultado, que poderia ganhar dinheiro, que poderia ajudar muitas pessoas, né? Porque na verdade o empreendedor, quando ele presta um serviço, ou quando ele, quando ele vende um produto, ou quando ele presta algum tipo de serviço, nada mais é do que ele está ajudando alguém. Olha só, olha como o empreendedor é importante, ele movimenta, ele gera lucro inclusive para o país, né? Não somente para ele, mas quando ele tem a coragem, eu costumo falar assim que o empreendedor é uma pessoa abençoada, desde que ele trabalha de forma honesta, trabalha seguindo aí alguns princípios, né? Tendo pessoas do lado, mas valorizando essas pessoas também, né? Não fazendo só elas de degrau para poder subir e chegar onde elas querem, mas quando elas trabalham de forma honesta, de forma íntegra, inclusive ela abençoa outras pessoas porque ela emprega outras pessoas, né? Então o pessoal que está entrando aí, sejam todos muito bem-vindos. Então, um empreendedor, ele é uma pessoa que movimenta, ele movimenta a economia, ele movimenta tudo, gente. Então, o empreendedor, eu falo que é uma pessoa abençoada, tá bom? Bom, e o tema de hoje, o que eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês? O que leva o empreendedor a falir, né? Infelizmente, uma das principais causas é não ter o conhecimento financeiro, ou então ele até sabe mais ou menos como controlar, mas ele não tem a fundo esse conhecimento. Aí vai falar assim, Tatiane, você precisa ter um conhecimento a fundo? Muito fundo? Não, mas você precisa saber o básico para poder tocar o seu empreendimento e verificar, né? Ali controle do DRE, que é o demonstração de resultado do exercício, que eu vou falar para vocês, gente, eu demorei para aprender isso aí.
Mas assim, hoje eu olho e falo, gente, como é simples, né? Como é simples. Mas eu aprendi na faculdade, aprendi nos cursos e hoje eu uso na minha empresa e eu consigo mensurar se a empresa está tendo lucro ou não, tá bom? É importante o controle financeiro, o empreendedor não sair saqueando aí a sua empresa, achando que ele é dono de todo o dinheiro que está lá na empresa, né? Tem empreendedor que às vezes está... ele vê um pouco de dinheiro a mais, depois ele ainda fala que não sobra e que não pega nem dinheiro. Ele vai lá e passa a mão naquela parte, na parte financeira, né? Que inclusive seria uma parte financeira para fazer com que o seu empreendimento cresça. É uma das coisas que eu falo o seguinte, deixa eu só ligar aqui, peraí gente, fechou aqui. Uma das coisas que eu falo é o seguinte, né? Tem empreendedor que estraga o empreendimento. Porque ele vai lá e saqueia a empresa dele. O empreendedor não pode fazer isso, ele tem que ter um prolabore. Já começa por aí. Prolabore, tirar o valor dele da forma correta, tá? Outra coisa também importante, como eu estava já dizendo, é saber vender, tá? Porque assim, o que acontece? Esse empreendedor, ele, às vezes, ele monta um empreendimento porque ele acaba montando o empreendimento dele porque ele tem uma qualificação, né? Ele tem uma qualificação ali. E aí o que ele vai? Ele não sabe vender, ele domina de repente uma área técnica, mas ele não sabe vender. Gente, todo mundo deveria vender, tá? Todo mundo deveria saber vender. Quando você, se você é pai, se você é filho, se você é mãe, você tem que vender alguma coisa para alguém, você tem que vender uma ideia para o seu filho, você tem que vender uma ideia para o seu esposo. A esposa, quando vai fazer alguma coisa, ela precisa, né, geralmente, em ambas as partes, precisa de uma aprovação, precisa de um ok, né, quando a gente é casado. E aí, assim, você vai vender uma ideia para o seu esposo, para sua esposa, para o seu filho, entende? Então eu acho que assim, a primeira coisa todo mundo deveria saber vender na vida. Todo mundo em algum momento vai precisar vender. E aí você precisa saber como se comunicar, né? Tem gente que fala assim, mas eu não tenho resultado, eu não consigo ter resultado com... vamos supor, eu quero falar com meu esposo, mas eu não tenho resultado. Eu quero falar com minha esposa, mas eu não tenho resultado. Eu falo com meu filho, mas parece que eu estou falando grego, né? Tem empreendedor que fica bravo quando o cliente não compra o produto. Na verdade, esse cliente ele não comprou o produto porque você não conseguiu mostrar os benefícios, você não conseguiu mostrar o valor que ele precisava saber. E no fundo, às vezes, gente, o produto que você está vendendo é um produto que vai fazer uma super, mega, ultra, master, black diferença na vida dele. Mas ele não compra por quê? E tem empreendedor que fica chateado, que fica com raiva, porque o cliente não comprou. Mas na verdade ele não soube conversar dessa forma com que esse cliente visse as reais qualidades daquilo que poderia ajudar. Então, quando você deixa de vender, você deixa de ganhar dinheiro e o seu cliente, ele deixa de ganhar alguma coisa de muito valor, porque na verdade vender, gente, não é empurrômetro. A venda não é empurrômetro como muita gente acha, né? Passar a lábia, enfim, como que eu já ouvi. Vendas é você ajudar alguém, é muito simples vender, é muito simples. Eu trabalho com vendas já há mais de 20 anos, 25 anos, vamos dizer, mais ou menos. E vendas, gente, é você ajudar o seu cliente, é você trazer ali algo que ele precisa. Mas para isso você precisa saber se comunicar, você precisa saber de algumas técnicas também, né? Eu falo assim, que a gente pode vir em todo... Tem gente que fala assim, por exemplo, tá, mas você já tem naturalidade porque você fala bem. Gente, não é só isso, não é só isso. A pessoa não é só falar bem, a pessoa tem que ter uma série de atributos ali para conseguir trazer um resultado nas suas vendas, certo? Certo? Então vendas é a alma do negócio, né? Se de repente você é um engenheiro, aí você montou a sua empresa, você vai se deparar com vendas, você vai precisar vender, você precisa lidar com isso. Um médico autônomo que tem um escritório ali, ele vai atender, ele precisa saber conversar com essas pessoas. E gente, eu vou falar pra vocês, o boca a boca é o principal. Às vezes a gente fala, hoje tem muitas ferramentas, né, de trabalho de você divulgar o seu trabalho, de você trazer mais clientes, mas gente, nada como aquele cliente que é fiel a você, o cliente fidelizado
indicar você para outra pessoa. Isso, gente, isso ele já vem, o cliente já vem com o coração aberto. Por quê? Porque veio de uma indicação. Olha só que coisa importante. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Olha que coisa importante, gente. Então, vender é uma arte que pode ser desenvolvida. Não adianta você falar assim, eu sou tímida, eu sou tímido, eu não consigo vender. Você vai ter que aprender a desenvolver essa habilidade. E lembre-se que a timidez tá aí dentro do emocional também, tá? Que é um dos fatores do qual esse empreendedor não vem a ter resultado. Timidez não vai fazer você ir para frente com o seu negócio. Você não pode ter timidez. E aí ou então você tem que adaptar. Se você tem uma timidez, você tem que se adaptar, mas de um modo geral, para que você consiga expandir, para que você consiga conversar com seus colaboradores, para ser assertivo, para ter resultado, tá? Para que você consiga conversar com seus fornecedores, para que você seja assertivo, para que você tenha resultado, você precisa se comunicar. E se comunicar como? De forma assertiva. Se comunicar com persuasão. Você precisa se comunicar vendendo, tá? Persuasão, técnicas, você precisa ter. Mas lembre-se, não para só se beneficiar. Para você beneficiar a outra pessoa que está adquirindo aquele produto do qual você está vendendo. Porque o benefício é mútuo, né? Teve um livro que eu li que ele fala do ganha-ganha. E é uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça. Tudo que eu vou fazer, eu sempre gosto de ajudar. Quando você ajuda, o seu cliente ele sente que você está ajudando. Ele sente. É notório, tá? Se você está fazendo só para vender ou se você está fazendo de fato para ajudá-lo. Ele sente. Lembre-se, a venda é uma consequência, tá? A venda é uma consequência. Quando você ajuda alguém, quando a pessoa sente que ela foi... que teve uma preocupação em ajudá-la, né? Que não foi somente, a pessoa vendeu, ok? O pós-venda é muito importante. Pós-venda, converse com o seu cliente, não ligue para ele, não mande uma mensagem para ele quando você quer vender. Não faça isso. Gere um relacionamento, crie um relacionamento, tá? Inclusive, gente, eu tô lançando aí um produto, um treinamento voltado para vendas, que vai ser sensacional voltado para isso, tá? Mas calma que ainda tá na fabricação. Tô trazendo o melhor aí, que eu trabalho já há mais de 20 anos com vendas. E, gente, eu vou falar pra vocês, vendas é uma das profissões mais lucrativas. Se você é empreendedor, você precisa saber vender. Você precisa saber vender. Se você é uma cabeleireira, se você precisa fazer de uma forma que as clientes sintam que elas estão num ambiente, que elas são valorizadas. Por que não? Faça com que... Teve um filme uma vez que eu assisti, Carter Coach. Ele não só, ele fazia um treinamento, gente, pra quem já assistiu, ele fazia um treinamento com uma equipe, mas ele não trouxe só o treinamento, aquilo também ficou muito forte na minha cabeça. Ele traz ele faz com que aqueles meninos ali que ele está treinando, que sejam pessoas melhores. Ele sai pessoas melhores. Então por que você não, que trabalha com estética, que trabalha com cabeleireira, traga alguma coisa para que essa pessoa se saia se sentindo melhor? Por que não? Para você encantar o seu cliente. Cliente fidelizado, gente. Cliente fidelizado. Cliente encantado, ele vai falar de você para outras pessoas. Aprenda a encantar esse cliente. Aprenda a fazer com que ele fale, uau, que atendimento. Por que não? Não interessa o seu ramo de atuação. Você pode vender doces, você pode vender bolos, você pode ter um salão de cabeleireiro, você pode ser artesã, pode ser artesão, você pode fazer qualquer coisa. Tudo isso você vai lidar com vendas, tá? Então, um dos fatores principais para perda, né, para fracassar, é não saber vender, não saber se comunicar, né? E mais do que isso, se você falar assim, Tati, né, eu sou um pouco mais tímido, existem técnicas para você poder fazer isso e para você se soltar também, tá bom? Então, um dos fatores é a parte de vendas. Todo profissional tem que saber vender. Todo profissional tem que saber vender. Todo profissional tem que saber vender. Guarda isso, tá? Aliás, todas as pessoas, porque, como eu falei no começo do vídeo, em algum momento você está vendendo uma ideia para alguém, tá? Então, tenha isso em mente, mas saiba vender para fazer o bem, né? Não, que nem eu falei, a persuasão, ela serve para você, de fato, convencer alguém, mas saiba que você está vendendo o melhor produto para aquele seu cliente. Não é um empurrômetro, isso não existe mais. É você vender de fato.
algo que o seu cliente precisa e que vai fazer uma big diferença na vida dele, tá bom? Bom, mais um fator eu tava falando também do pós-venda, gente. Como é importante o pós-venda, você saber, gente, você saber se o seu cliente, como que ele se sentiu, como que foi a experiência. Eu tenho um formulário que eu faço com os meus clientes de como eles se sentiram. Gente, eu tenho tanta mensagem, eu tô até salvando para mostrar depois para vocês. Tanta mensagem de cliente me elogiando que eu fico numa alegria, que eu falo pra mim, de coração, eu falo, gente, a venda é consequência, mas ter um feedback desse, gente, é espetacular, pra mim não tem preço, eu falo que vale tudo, pra mim aquilo vale tudo de ter esse retorno positivo dos meus clientes. E eu tenho um formulário de pós-venda perguntando para esse cliente como que foi a experiência, o que foi, enfim, o que ele sentiu, como que foi, o que pode ser melhor para ele se sentir melhor ainda, tá? Mas o cliente, quando entra na minha empresa, ele é um cliente VIP, ele sente isso. Ele é meu amigo, E ele é meu amigo mesmo, eu costumo falar que o cliente ele tem que ser seu amigo, porque você não vai comprar de quem você não confia, não é verdade? Você não vai comprar de quem você não confia, não tem jeito. Não adianta, você tem que confiar na pessoa. Você vai fazer um trabalho, você tem que confiar naquela pessoa que você está adquirindo aquele produto, aquele serviço. Ninguém compra nada sem confiança, certo? Então fica aí também o pós-venda, que é muito importante você fazer no seu empreendimento para que você tenha resultado, para que você ganhe mais dinheiro, tá? E técnicas de vendas. O outro fator que faz com que a empresa chegue à falência, gente, é a parte emocional, que é o que eu estava falando para vocês. Não tem como. Os desafios são muitos, não adianta você pensar que vai entrar. Tem gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, tem gente que é bambambam no serviço, né? Tá ali, tem o maior resultado possível com a equipe, tem o maior resultado nas suas vendas mesmo até, ou então no seu trabalho mesmo, né? Se você é o técnico de alguma coisa, enfim, o cara manja tudo ali do trabalho dele, show de bola. Quando ele entra como empreendedor é outra coisa, ele vai ter que começar do zero. Eu passei por isso, gente, mesmo com o know-how que eu tinha, gente, é sofrido. O começo do empreendedorismo é muito sofrido, tá? Então, se você não tiver uma mentalidade inabalável, por isso que eu fiz até a analogia aí da mentalidade de águia. Tem uma mentalidade de águia, eu acho que tem tudo a ver, a mentalidade de águia. O que é uma águia? Uma águia, ela vê longe, uma águia ela é forte, ela tem força, ela tem foco, ela tem pulso, ela tem garra, ela tem vontade demais, né? Ela quer saber mais. Então, eu acho que a analogia ficou perfeita com a águia. Inclusive, a águia é o símbolo da minha empresa mesmo, tá? A águia é o símbolo da minha empresa. Então, eu vejo a águia assim como um símbolo de um ser forte, um ser que sabe o que quer. E aí, o que acontece com esse empreendedor? Muitas vezes ele é inseguro, ele sente medo de dar um passo à frente. Eu estou escrevendo um livro também que fala sobre o medo, gente. O medo no mundo do empreendedorismo. O medo, ele tem um lado positivo, né, no nosso emocional, que o medo vai fazer com que você não faça besteira, né, o medo faz com que você não pule de um penhasco, não é verdade? O medo ele tem esse benefício, só que o medo em excesso, ainda mais no mundo do empreendedorismo, a pessoa no mundo do empreendedorismo ela tem que ser arrojada, gente. Por mais que você não tenha uma personalidade, cada um dentro do seu perfil, né, dentro da sua personalidade, mas você precisa ter arrojo no processo ali que você está fazendo, senão você não tem resultado. O que é arrojo? Não é você não ter medo, porque o medo nós temos naturalmente, é você saber lidar com esse medo e fazer com que ele não impacte o processo, não faça você crescer. Gente, tem empreendedor que tem medo de crescer. E a gente está falando do quê? Do emocional desse empreendedor. Tem empreendedor que sente medo de crescer. E aí como que fica uma empresa que não cresce? Tem empreendedor que tem medo de não contratar, aliás, tem medo de contratar e não conseguir pagar o salário desse colaborador. Tem empreendedor que tem medo de fazer negócio, tem empreendedor às vezes que tem medo de comprar um produto e não vender. No começo da pandemia, eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa costura, né? Uma mulher, ela costura. E eu falei assim, poxa, você tem máquina de costurar? E agora na pandemia, né? No começo da pandemia, isso aqui quando aconteceu,
as coisas estão bombando aí, as máscaras, por que você não costura para poder ganhar um dinheiro extra? E aí você sabe o que a pessoa me respondeu, gente? A pessoa falou o seguinte pra mim: eu não tô fazendo as máscaras porque eu tenho medo de comprar tecido, fazer e não vender. E aí esse medo levou pra onde? A não fazer mais dinheiro. Entende como é importante trabalhar o emocional desse empreendedor? Entende a importância que, por isso que eu volto a falar, você pode ter todo o conhecimento do mundo. Se você não tiver uma mentalidade inabalável, na verdade não é uma mentalidade inabalável, porque todos nós somos vulneráveis, né? O humano por si só, ele já é vulnerável, não tem jeito. Mas é você saber lidar e trazer o melhor. Sabe aquele dia que você tá meio desanimado, que você não quer levantar da cama para fazer uma ginástica, para ir na academia, ou que nem eu, por exemplo, que a minha academia em casa, né? Minha academia não, né? A minha bicicleta ergométrica, tenho todos os arsenais ali para poder fazer, pezinho, colchonete. Tem dia que a gente não tá tão motivado, mas a gente precisa fazer. Você precisa fazer. Tem dia que você não tá afim de fazer qualquer coisa que seja, mas você precisa fazer. Então o que é isso? O que a gente está falando aqui? A gente está falando de um emocional forte para poder de fato fazer o que precisa ser feito. Tudo é emocional, gente, não tem jeito. Razão te faz ter o conhecimento e falar assim: pô, eu preciso fazer um treinamento de vendas, ou eu preciso malhar para melhorar a minha saúde, ou eu preciso contratar alguém para crescer mais a minha empresa, para me desafogar, né? O microempreendedor vive afogado, atolado com um monte de coisa para fazer e nunca dá conta. Por quê? Porque ele está no operacional. Então, para ele crescer, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que contratar alguém. Ele precisa contratar alguém. Só que o medo faz com que ele não contrate. E aí o que acontece? Ele vai ficar patinando, ele vai ficar rodando a vida inteira ali, sofrendo e sem saber o que está acontecendo, né? Porque as pessoas às vezes vivem, né? Falando aí de emocional, elas vivem dormindo. O que é dormindo, gente? Uma vez eu falei: nossa, como assim dormindo? E hoje, depois de todos os treinamentos que eu fiz, faz todo sentido. Elas não têm consciência. O dormir é não ter consciência. Porque quando você tem consciência, você muda. E aí o que acontece? A vida vai passando. A vida vai passando. E olha, gente, fala aí, passa rápido demais. Então é você ter o emocional, né? Não que você não se sinta chateada, triste, frustrado, infeliz, desmotivado. Isso aí não tem jeito, ainda mais no mundo do empreendedorismo, né, gente? Bota a frustração aí no começo do empreendimento. Mas como perseverar? Como ter um emocional que vai fazer com que você tenha força para superar os desafios? E, gente, os desafios não acabam, não. É um desafio, você chegou aqui, opa, aqui tá com problema, então vamos lá, vamos resolver. Não é verdade? Uma das coisas que eu sempre olho, eu falo: gente, como que dá para fazer isso melhor? É uma das coisas que eu sempre procuro buscar ali naquele ato, ali naquele momento que eu tô com um problema, né? Porque, como eu falei, os problemas são inevitáveis, mas a forma está como você vai lidar emocionalmente com esses problemas. Faz sentido para você que está assistindo? Como é que você vai lidar? Você vai se deixar abalar ou aquilo vai te deixar mais forte, você vai conseguir ter mais resultado, você vai sair mais forte daquele processo doloroso, assim como a águia, né? Quando a águia mais ou menos em torno de 30, 40 anos, eu não lembro exatamente, mas a águia, se ela quer viver, ela tem que passar por um processo doloroso. E aí ela decide: e agora eu morro, porque agora eu já tô aqui num processo já de degradação, sei lá como que eu posso dizer, mas vamos falar em degradação, que ela tem que trocar o bico, tem que trocar as penas, e aí ela toma a decisão: eu morro ou eu vou e assumo que isso tá acontecendo, né, é fato, eu tô vendo isso, ela tá ali vendo, ela tá sentindo, e ela vai e passa por esse processo. O que acontece? Ela vai para um lugar bem alto, uma caverna, lá no meio das rochas, das montanhas, e ela se esconde lá e ela começa o processo doloroso dela. E ela troca. A primeira coisa que ela vai trocando é tirando as peninhas, tá? Aí por último, gente, ela bate o bico, ela arranca o bico. Imagina a dor dessa águia para poder passar por uma renovação. Mas depois disso, quando ela consegue, ela vive pelo menos mais 40 anos, ela dobra,
a quantidade de anos de vida. Então a mesma coisa que eu falo é o emocional, é como trabalhar o nosso emocional para ter um resultado bom na vida, tá? Frustração, chateação, medo, insegurança, eles estão ali, fazem parte da vida. Mas como fazer com que eles não te bloqueiem? Como fazer com que eles não abortem o sucesso que é teu por natureza? Porque Deus já te capacitou. Inclusive, quando eu olho uma pessoa assim na minha frente, gente, eu falo assim, nossa, essa pessoa tem tanta coisa boa ali na frente, dentro dela, né? Só que ela, às vezes, não sabe. Ela só consegue descobrir quando ela faz um trabalho de autoconhecimento, quando ela faz um trabalho profundo para se conhecer. E ela vive ali, você olha assim, você fala, meu Deus, essa pessoa... Você já viu uma pessoa que você fala assim, meu, essa pessoa tinha tudo para ser feliz, tinha tudo para conseguir tudo, e ela não consegue? Porque o emocional dela não está deixando ela seguir em frente. O emocional dela está bloqueando o resultado que ela poderia ter, a prosperidade que ela poderia ter, né? Mas o emocional não deixa, não deixa. Então, gente, a razão, ela vai fazer com que você tenha consciência, né? Opa, eu preciso melhorar aqui o meu desempenho emocional. Isso é uma consciência. Inclusive, gente, a pessoa não muda, ela não muda enquanto ela não tem esse tipo de consciência. Não adianta, por exemplo, eu chegar e falar que, olha, é assim, assim, assim. Gente, eu nos treinamentos, eu me descobri, eu me reinventei de uma forma absurda. E eu só agradeço a Deus imensamente. Eu só agradeço a Deus por todo o processo, inclusive pelo processo doloroso inicial da empresa, porque se as coisas tivessem ido bem, né, do jeito que eu tinha pré-imaginado, se tudo tivesse caminhado da forma como eu gostaria, se tudo tivesse saído certo, se eu tivesse entrado, já ganhando dinheiro logo no começo, já começado a... Enfim, o que ia acontecer? Gente, eu não estaria aqui fazendo uma live pra vocês, eu não estaria compartilhando, eu não estaria dando essa abundância de coisas boas que eu tenho pra compartilhar com vocês hoje. Por quê? Porque lá atrás eu era também cheia de traumas. Imagina fazer uma live, nunca ia fazer. E olha só quanta coisa boa eu tô compartilhando aqui com vocês, que pode abrir a mente, de repente de uma live, pode te abrir a mente e você falar assim, nossa, é isso que eu preciso. É aí que tá o meu problema, tá? É aí que tá o problema que eu preciso resolver da minha vida. Entende? Olha quanta coisa boa. Quando a gente, esses dias eu ouvi, né, um grande nome aí da internet falando que quando a gente se ilumina, a gente ilumina outras pessoas também. Quando a gente cresce, a gente puxa outras pessoas. Então olha que bacana, né? A gente vencer o nosso medo, a gente vencer tudo isso. Mas é claro, através de técnicas, através de... Se você não consegue sozinho, peça ajuda. Gente, eu preciso. E às vezes você nem sabe que precisa, tá? Detalhe, às vezes você nem sabe, você imagina que seu emocional tá bem, tá? Existe aí no nosso termo, a gente fala da arrogância, né? De alguns empreendedores que falam, se acham autossuficientes e nunca aprendem. Estão ali patinando, caindo. Tem empreendedor que até sobe um pouco, mas ele cai, porque ele tem esse vício emocional dentro dele. Então ele vai ficar a vida inteira, sobe, desce. Vai lá, cresce, consegue ter resultado, vai, quebra a empresa, destrói tudo. Tá? É tudo inconsciente, ele não tem consciência. Então ele só consegue ter essa consciência quando ele faz um trabalho de autoconhecimento. E aí ele consegue de fato visualizar o que ele tem para mudar. Mas não tem que ser alguém que chegue e fale, porque infelizmente existe arrogância, né? Para você chegar e falar, meu, eu preciso de ajuda, você tem que ter um toque de humildade. Você tem que ter um toque de humildade. Se você não tiver esse toque de humildade, inclusive a humildade é extremamente importante para que você consiga crescer. Porque eu falo o seguinte, se você não está conseguindo ter resultado, alguma coisa precisa ser feito diferente. Você concorda comigo? Se você está tendo resultado positivo, legal, você está no caminho certo, é isso aí. Beleza, show de bola. E não se discute. Agora, se você não está tendo o retorno, o resultado daquilo que você quer ter, é porque algo precisa ser feito diferente, algo precisa ser repaginado, algo precisa ser mudado. E eu vou falar para você, o principal está dentro de você. Não queira mudar o seu colaborador sem antes se mudar. Eu tinha um chefe que falava o seguinte, chegava pro colaborador e falava assim,
Culpa minha, culpa minha, culpa minha. Você fez uma coisa errada? Culpa minha, culpa minha, culpa minha. Só que, infelizmente, ele não praticava isso. Ele não praticava o culpa minha. Ele ensinava o colaborador a praticar. Culpa minha, culpa minha, culpa minha, culpa minha. Legal. Mas e trazendo a responsabilidade para ele? Ele não conseguia fazer o culpa minha, culpa minha, culpa minha para ele. Por quê? Porque dói. Dói. Para você pegar e falar assim, eu preciso de ajuda, isso dói às vezes. É você ter que rasgar sua alma para você poder ter a humildade de chegar e falar, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Então, um dos fatores também, aí, principalmente no mundo do empreendedorismo, né, que nem a pessoa às vezes tem um domínio alguma coisa, mas ela tem uma dificuldade muito grande de aceitação de que ela está errada. Porque dói. Você falar que você está errado dói. Dói. E para isso tem que ter humildade. Quando eu fui buscar todos os cursos em que eu fiz, eu estava dizendo para mim, embora assim, gente, eu vou falar para vocês, diploma eu tenho... Olha, uma hora eu ainda vou contar quantos diplomas eu tenho, mas eu já fiz, gente, tanto curso, que eu amo estudar. Eu amo estudar. Para mim, estudar é vida. E isso faz parte do meu perfil, da minha personalidade. O estudo. Só que quando eu não estava tendo resultado, o que eu estava dizendo indo atrás de mais treinamento, gente? Mesmo com todos os treinamentos que eu tinha, eu ainda fiz mais em torno de 10 treinamentos de alto impacto. Treinamentos que mudaram completamente quem eu sou, quem eu era e quem eu sou. Tenho o pós e agora através do autoconhecimento que eu tenho sobre mim, das minhas capacidades, sabe? Que antes eu era cheia de neuras, cheia de traumas. Mas eu não sabia. E quando eu fui procurar ajuda, eu fui humilde, porque eu estava dizendo para mim, Tatiane, você não sabe o suficiente. Tatiane, você precisa sim de ajuda. Você precisa de ajuda para poder melhorar isso aqui, porque o resultado não está vindo. Com o conhecimento que você tem, com o know-how que você tem, com parte de vendas então que eu já dominava horrores. E eu não estava tendo resultado, gente. Opa, tem alguma coisa errada. Você concorda comigo? Tem alguma coisa errada. E de fato, eu não tinha o autoconhecimento, eu tinha vendas, eu já dominava horrores, sempre dominei vendas, quer dizer, sempre não, né? Eu estudei bastante para isso, mas vendas, já dominava, já tinha estudado muito sobre empresa. E por que eu não estava tendo resultado, gente? Porque eu não me conhecia, eu não tinha autogestão, eu não tinha autoconhecimento, eu não fazia com que a parte emocional trabalhasse a meu favor. Estar aqui fazendo live para vocês é trabalhar o emocional. Por quê? Porque se eu tenho vergonha, se eu tenho timidez, eu não tenho coragem de chegar aqui. Se eu não sei do meu valor, se eu não sei do valor que eu tenho para passar para vocês, eu tô falando do meu valor, mas de uma forma humilde, gente. Humilde só para vocês entenderem. Não sei se eu tô conseguindo deixar claro. Mas reconhecer quem eu sou, reconhecer o meu potencial, reconhecer o meu valor. Se eu não tenho isso muito forte dentro de mim, eu não ia conseguir estar aqui, por exemplo, fazendo live para vocês. Eu não ia conseguir tocar o meu negócio, porque eu não ia me sentir capaz, eu não ia me sentir merecedora, talvez. Tem gente que não se sente merecedor, gente. Tem gente que o trauma é tão grande que ele não consegue se achar merecedor de coisas boas. Ele, às vezes as coisas boas até estão acontecendo ali pra ele, mas ele olha e ele fala assim, nossa, mas será que eu mereço mesmo tudo isso? E aí ele se auto-sabota. Esse empreendedor se auto-sabota. Ele tendo resultado positivo, porque ele não se acha merecedor. Agora, quando ele entende do seu real valor, quando ele tem autogestão, quando ele tem autoconhecimento, quando ele tem um emocional que ele trabalha, né? Quando você faz essa união da sua qualificação, a sua qualificação profissional, com mais um emocional inabalável, emocional de águia. Meu amigo empreendedor, ó, Deus na frente sempre em primeiro lugar, e você, ó, decolando aí pro sucesso. É claro que não é tão simples, né? Porque existe um processo, né? Quando eu comecei nos meus treinamentos, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, mas você está conseguindo ter resultado hoje no seu negócio? Eu falei, opa, pera lá, né? Quando eu tive o conhecimento, quando eu deixei de dormir, né? Porque, como eu falei no começo da live, estamos dormindo. Quando não temos a consciência, estamos dormindo. Infelizmente, muitas pessoas passam pela vida
dormindo sem se autoconhecer, né? Então, quando eu desvendei esse mundo, que eu olhei, eu falei, entendi porque eu não tava tendo resultado. Deixa comigo. Quando eu tive essa consciência, essa visão, o que aconteceu? Eu sabia o caminho que eu ia trilhar, até mesmo porque tem um planejamento estratégico para isso, um planejamento passo a passo, inclusive é um planejamento que eu ensino nos meus treinamentos, tá? Eu pego na mão desse empreendedor que está ali perdido, eu trago para ele a visão do que de fato é importante para ele, porque muitas vezes também o empreendedor ele não sabe onde ele quer chegar. Ele fala, eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, mas mais dinheiro quanto? Ele não tem essa consciência, né? E ele não sabe que ele não sabe. É aí que tá. Agora quando ele fala, eu quero ganhar tanto, e ele tem um planejamento estruturado para ter resultado, tem um emocional inabalável, quando ele tem o conhecimento, quando ele tem autogestão, quando ele tem autoconhecimento, meu amigo, esse empreendedor, com o tempo, porque volto a falar, quando eu comecei, eu entendi o processo, mas assim, demora um tempo até você ter resultado, não é você chegar e passe de mágica, varinha de condom, tá tudo prontinho, não. Você, até mesmo porque a gente está falando de uma mudança comportamental. Mudança comportamental, gente, leva tempo. Por que leva tempo, gente? Porque você agiu a vida toda assim. Sei lá quantos anos que você tem, 20, 30, 50, 60. Você agiu a vida toda assim. Você acha que você vai conseguir de uma hora para outra? Talvez até sim. Eu tenho ferramentas que você consegue, né, dentro dos treinamentos, eu tenho ferramentas que você consegue ter uma virada de chave. A gente fala de virada de chave muito grande. Gente, são mais de 50 ferramentas de alta performance, de autoconhecimento, que vai fazer com que você pegue, por exemplo, aquele nó. Sabe, eu quero que você pense agora aquilo que você não consegue resolver no seu mundo empresarial. Pensou? Pensa. Tem uma ferramenta que chama, inclusive, diagnóstico composto. Gente, essa ferramenta ela é bárbara. Toda vez que eu mesmo eu sendo treinador, eu sempre uso as ferramentas. Eu tô assim no processo que eu vejo que eu já tá dando pane aqui no Tico e Teco. Eu falo, meu Deus, peraí. Eu tenho a ferramenta, né? Eu cato essa ferramenta, coloco e faço o desenho, né? O desenho, enfim. A ferramenta em si, né? Tô falando desenho, mas a ferramenta, né? Que são formas de você visualizar a vida. Por isso que eu volto a falar que tá tudo no emocional. Então, bárbara. Daí eu falo, tá, entendi, tá, perfeito. Então eu tô seguindo por aqui, eu tenho que seguir por aqui. Então fica claro pra mim, fica clara a visão. Mas, gente, é um processo, inclusive, para você chegar e pedir ajuda é doloroso, porque você tem que engolir a sua arrogância, às vezes, eu vou falar, essa é a palavra, você tem que engolir e tem que abrir a alma, Quando você pede ajuda, você fala, não, eu preciso aprender algo. Isso, a humildade é um dos fatores aí importantes também para você não falir o seu negócio. Porque se você se achar autossuficiente, se você achar que já sabe tudo, que era, por exemplo, no meu caso, tanto conhecimento que eu já tinha, e falar, eu preciso ainda de mais alguma coisa, porque se eu não tô tendo resultado. Gente, eu era cheia de amarras. Então, por isso que eu falo, quando eu olho para uma pessoa na minha frente, eu falo, gente, quantas coisas maravilhosas, quantas possibilidades tem dentro dessa pessoa, e ela não sabe, ela tá ali emaranhada naquele mar de problemas, ela tá emaranhada naqueles problemas, né? E que são problemas, gente, que dá pra ser resolvido. Aquela pessoa que você olha e fala, essa pessoa tem tudo pra ter resultado, essa pessoa tem tudo pra ter sucesso, essa pessoa tem tudo pra ter tudo. Só que ela não tem resultado por quê? Porque o emocional dela tá um lixo. Ela tá cheia de amarras, ela tá amarrada. Inclusive, esse empreendedor ele se sente amarrado. Por quê? Porque ele tá cheio de problemas emocionais, só que ele não sabe onde tá essas amarras. Já teve vezes de eu estar fazendo treinamento e a pessoa, eu falo, como que você sente? Como que você visualiza isso? Aí eu sinto de fato que eu tô amarrado, não consigo. E a gente faz um trabalho mental para essa pessoa se libertar dessas amarras de uma vez por todas. Que foi o que eu fiz. Mas é um processo, tá? De ferramenta para ferramenta, às vezes dá uma virada muito grande e você já consegue ter um resultado assim, coisa linda. Mas lembre-se e se respeite, que toda mudança existe um processo a ser transformado, né? É você trazer a sua melhor versão aí dentro do processo, dentro das ferramentas, mas existe como, né? Existe como você ter uma vida bonita. Tem gente que fala, mas a vida é ruim. Não, gente, não. Tem como sim você ter uma vida melhor.
Hoje você pode achar que não. Você fala, ah, a Tatiana tá falando isso, você não faz ideia do que eu tô passando, a minha vida, como que é. Gente, mas existe sim, existe um mundo melhor, existe uma empresa melhor, existe um empreendedor melhor do que tem aí hoje, do que eu tô vendo aqui na minha frente, e já tá aí dentro de você. Só basta você acessar os recursos corretos para trazer esse melhor empreendedor. Uma vez eu ouvi isso de um grande nome aí também da internet, ela falava sobre isso, que existem várias versões nossas. Existe uma versão pior do que você é, e existe uma versão melhor do que você é. Então, basta a sintonia, basta você escolher, basta a frequência mental que você quer colocar e alimentar, né? Basta você saber aonde você quer chegar. Quando você sabe, pede ajuda, gente, ó, você vai em frente. É maravilhoso. É transformador. E aí ninguém entende, todo mundo vai olhar e ninguém vai entender. Muita gente vai perguntar, nossa, mas você tá tão diferente, né? Nossa, mas o que aconteceu? Você simplesmente reconheceu o seu potencial. O potencial, você conseguiu entender o seu valor e conseguiu... isso aqui, gente, quando eu tô falando reconhecer o seu potencial, não tô falando de nada motivacional, não, tá? Não tô falando de coisas motivacionais, eu tô falando de transformação mesmo. Você saber de fato quem você é e aonde você quer chegar, o seu potencial, as suas limitações sim, e trabalhar esses impedimentos, trabalhar essas limitações que estão ali bloqueando, que eu falei agora há pouco, né, desse emocional que tá tudo amarrado ali, ele se sente amarrado, como se ele tivesse preso. E ele fala, mas eu quero fazer, mas eu não consigo. Eu mesmo, lá no passado, quantas vezes eu falei, hoje até hoje, gente, se eu não controlo o meu emocional, às vezes eu falo, eu quero fazer, mas não consigo. Opa, peraí, Tatiana, peraí, que você já tem o conhecimento, você quer fazer, mas não consegue, por quê? Quem que tá te amarrando? Quem que é que tá te amarrando? Seus pensamentos. É óbvio. Só que as pessoas, infelizmente, não sabem. Então eu falo que assim, gente, independente de você ser empreendedor ou não, gente, todo mundo tinha que fazer um trabalho de autoconhecimento. É vida. Você fazer um trabalho de autoconhecimento é vida. É vida e vida que você leva uma vida mais tranquila, mais leve, mais feliz, mais desenrolada, uma vida mais próspera. É a liberdade que tá aí dentro de você e que tá tudo preso aí dentro de você, mas quando você faz um trabalho de autoconhecimento, gente, é sensacional. E assim, não importa a situação que você esteja hoje, não importa se você está bem financeiramente, não importa se você tá numa situação muito ruim, não importa onde você esteja, você tem o melhor aí. E alta performance, inclusive, gente, é isso. É você sempre buscar. Por exemplo, se você já está no topo, você pode subir mais 2, 3, 10 degraus. Você pode subir. Por que não? Pode sim. Pode sim. Então, você sempre buscar. Autoconhecimento vai te ajudar. Se você está bem, você já vai ser uma pessoa melhor ainda. E se você já fatura aí seus 500 mil por mês, você vai faturar 1 milhão. Vai faturar, eu te garanto, você vai ganhar mais dinheiro. E mais do que tudo isso é ter qualidade de vida, ter uma vida feliz, gente. Quem que não quer ter uma vida feliz, né? Ter uma vida que você fala, uma vida desenrolada, uma vida livre ali, o emocional de problemas, né? Por mais que eles existam e eles não podem ser ignorados, eles têm que ser resolvidos, mas é ter a consciência de que você pode o melhor, certo? Gente, olha, muito obrigada pelas pessoas que estiveram aqui na live, vai ficar gravado, vai ficar aqui, um super beijo, um excelente final de semana pra você, fiquei muito feliz aqui de poder fazer a live, inclusive no meu ambiente novo, no meu escritório novo aqui, que eu tô muito feliz com o meu escritório, extremamente feliz assim, que vocês não sabem como, vai ser um local aqui que eu posso fazer meus treinamentos, fazer minhas lives, né, conversar com vocês, a gente se reunir, bater um papo e qualquer coisa que vocês precisarem, gente, tamo junto e bom final de semana pra você e pra sua família também. E até a próxima live. Super beijo pra você, empreendedor, e sucesso, hein? Ó, pensa nisso que eu te falei, hein? Pensa no emocional, tá bom? Beijo! Tchau!